Olá, um bom dia para cada um. Seja bem-vinda, Sandra. Paz do Senhor para todos. Surpresa, hoje quem vai dar o estudo sou eu. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de sacrifícios, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. O som tá bom, que bom. Que bom. Então vamos lá. Quando eu estava preparando esse estudo, na verdade me veio muito na mente essa situação dos sacrifícios. É algo que gera muitas vezes dúvida, apavoramento, né? Eu lembro, a primeira vez que eu li o livro de Levítico, eu fiquei assim meio chocada com tantas descrições e tantas questões que eu olhava e dizia assim, nossa, mas como assim? É tanto detalhe, é tanta repetição. E mais uma das coisas que eu acho assim, que é extremamente importante para nós entendermos sobre essas, essas solicitações, né, vamos colocar assim, em Levíticos, é a necessidade que o Senhor apresenta para nós em termos de relacionamento nosso com Ele. Então vamos começar conversando sobre isso. Então, eu acho que a primeira questão que nós precisamos entender existe uma escolha, né? Nós precisamos fazer essa escolha do quê? De obedecer. Na verdade, quando nós olhamos ali, e nós vamos ver no primeiro versículo do primeiro capítulo de Levíticos, o Senhor chama, né? Nos chama. E constantemente eu observo, não só na minha vida, como na vida de todas as pessoas, esse chamado que o Senhor faz para nós. É um chamado de relacionamento, é um chamado de acordar para a realidade espiritual da nossa vida, mas é um chamado também para que nós venhamos a escolher a obedecer. Obedecer ao quê? Obedecer ao Senhor. Ele faz esse convite para nós. Se nós formos ver um pouquinho antes disso, Moisés, ele se encontrava com o Senhor lá no topo da montanha e tudo, mas a partir desse momento, a partir da questão do tabernáculo, o Senhor não está mais naquela montanha, o Senhor desceu da montanha, ele veio ao tabernáculo, ele veio até nós, né? E ele se disponibilizou, ele para nós, né? Então, eu vejo que nesse primeiro versículo de Levítico, o Senhor faz um convite a cada um de nós. E esse convite é para que a gente se achegue a Ele, para que a gente busque, para que a gente esteja, para que a gente permaneça na sua presença. Não, porque a primeira questão que eu acho fantástico aqui é que Deus nos chama. Deus me chama e Deus te chama para um relacionamento. E essa questão é uma questão extremamente voluntária, é individual, ela depende do nosso desejo, ela depende da nossa determinação, né? Apesar dela ser uma expressão de amor de cada um em relação ao Senhor, ela envolve essa escolha, ela envolve uma determinação, porque não é algo simplesmente fácil, né? Eu acho que já falei inúmeras vezes que o Senhor, ele nos dá e ele nos traz desafios. E o caminhar na nossa vida, ela precisa ser desafiante, senão fica uma coisa aborrecida, né? Aquela coisa da mesmice, do sempre a mesma coisa, nunca sai dali. E o caminhar com Deus, ele envolve desafios. E quando nós falamos em questão de sacrifícios, ou melhor, vamos colocar ofertas, né? A partir do momento que o povo se reúne no tabernáculo, o Senhor
instruem na questão das ofertas. E eu gostaria de falar de 3 delas. Na verdade, tem mais 2, mas a gente vai ficar com essas 3, que é a questão da oferta do holocausto, a oferta dos manjares e a oferta pacífica. São questões que muitas vezes nós preferimos ignorar na Bíblia, porque é chato de ler, é difícil às vezes de compreender os detalhes que estão ali, mas é importante porque quando eu vejo certas questões dessas ofertas, desses sacrifícios, nós vemos isso também acontecendo no Novo Testamento. Então, é muito que o Silas fala às vezes, né, o pastor? O Velho Testamento às vezes é uma sombra do Novo Testamento. O que acontece lá se repete no Novo Testamento. Então, eu gostaria de conversar com você hoje sobre isso, para que você compreenda essas ofertas e entenda o que envolve cada uma delas, né? Então, vamos lá. Talvez tenha passado na sua cabeça, ou em algum momento em que você leu o Levítico, ou ouviu falar desses sacrifícios, você tenha se perguntado, mas caramba, por quê? Por que a vaca? Por que a cabra? Por que a ovelha? Por que a ave? O que acontece, né, nessa situação? Por que esses animais, né? E é importante a gente compreender que nessa situação, esses animais, eles faziam parte do rebanho do cidadão. Eles eram uma propriedade. E quando eu penso em propriedade, eu não tenho como não pensar na questão do valor. Cada animal desses tinha um valor, seja um valor até financeiro, né? Ele custa para quem o tem, custa para o dono. Então, não tem como... eu lembro aquela passagem bíblica que diz assim, eu não vou aparecer diante do Senhor com algo que não me custe nada, né? E esse é a ideia também, é a questão do valor. Esse sacrifício é um verdadeiro sacrifício porque ele tem um valor envolvido nele, né? A outra questão esses animais são animais domésticos e por serem domésticos, eles são submissos ao homem. Então, a gente pode até dizer que o homem é o cabeça e ele tem domínio sobre esses animais. Mas esses animais são 100% herbívoros, eles não comem da carne de outros animais, né? E por quê? Porque os animais carnívoros, eles são proibidos nesses sacrifícios porque eles vivem da destruição de outros animais, enquanto que o herbívoro não. Ele não come o sangue. E nós precisamos lembrar muito bem de que para o Senhor o sangue, ele está no corpo, mas o sangue, ele abarca a vida, né? E a única pessoa que pode tirar essa vida é o Senhor. Então, vamos começar pela questão do holocausto, né? O primeiro sacrifício que é feito, e ele é feito para quê? Primeiramente, ele é um pedido de aceitação, né? Ele é um pedido aonde o pecado, ele precisa ser tratado. E ele precisa ser tratado na frente de toda a congregação. Ele é feito em público e por vontade própria. Nós vamos ver lá a necessidade de ser, obviamente, um animal sem defeito, que não seja carnívoro, como eu já citei anteriormente, porque ele não pode viver à custa dos outros, não pode ser o homem, né? Nós vemos em algumas religiões, né, que haviam sacrifícios humanos. No nosso caso, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o homem, ele já por natureza, ele é impuro, por causa de Adão. Então, se precisa ser um animal sem defeito, o homem não se encaixa nessa categoria. Então, vamos lembrar disso. O holocausto, nós precisamos tratar o pecado e ele é um pedido de aceitação na presença do Senhor. E vamos ver o que ele envolve. Então vamos lá. Nós vamos ver lá no versículo 4 que diz assim: porá a mão na cabeça do animal
E aí depois, se você quiser pesquisar, você vai lá em João, tá? Por quê? Porque trazendo uma comparação entre o animal do holocausto, que era para tratar o pecado, no Novo Testamento nós vemos que Jesus, ele tratou o pecado definitivamente. No Velho Testamento, neste período, nesta época, cada pessoa precisava comparecer com o seu animal, né? E era algo que era feito frequentemente, não era algo uma vez na vida e nunca mais. Enquanto que no Novo Testamento, Jesus, ele se colocou neste lugar de sacrifício, de uma vez por todas, uma última e única vez. E ele fez essa expiação, né? Ele tratou esse pecado de uma maneira definitiva. Mas nós precisamos entender que naquela época Jesus ainda não havia. Então, havia necessidade desses animais, havia necessidade do dono, né? O dono desse animal se identificar, ter uma identificação pessoal com esse animal. Ele precisava ter uma conscientização da natureza dele, que era uma natureza pecadora, né? E aí o que eu acho interessante, quando nós pensamos em questão de sacrifício, às vezes nós achamos que, pelo menos eu achava, que quando a pessoa chegava com o animal, o sacerdote iria lidar com aquilo. Mas não era bem assim. Eu li em vários comentários e o que eu encontrei foi que quem leva o animal é o próprio dono, quem mata esse animal é o próprio dono, ele precisava retirar a pele, ele cortava, ele lavava as partes, entregava para o sacerdote. A função do sacerdote nessa situação era, ele levava a lenha, ele fazia o fogo, ele pegava esses pedaços e ele queimava no altar. Mas, entenda, o homem era responsável aqui. O ser humano era responsável nessa situação. Da mesma maneira que nós somos responsáveis hoje pela nossa identificação pessoal com os nossos pecados, compreendendo, na verdade, a nossa natureza pecadora, né? Quando nós nos colocamos diante do Senhor e tomamos posse, né, desse tratamento que Jesus fez para nós, de assumir o lugar dele ser o nosso Salvador. Ele fez essa situação, mas nós precisamos entender que a nossa posição, ela é muito bem integrada aí. Não é algo simplesmente de levar, largar e tá tudo tranquilo. E aí isso me remete às vezes para a nossa relação com as questões de como nós nos relacionamos, com essas questões do Senhor dentro da igreja. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, o nosso relacionamento na igreja. É interessante que, se nós formos ver, esses sacrifícios, eles vão relacionar para nós algumas questões que às vezes passa tão batido no nosso pensamento e no nosso comportamento. Uma das questões que eu gostaria de deixar muito claro é que todos são responsáveis. Essa questão da responsabilidade é algo que na nossa cultura hoje em dia está tão difícil, né? As pessoas não querem mais ser responsáveis por nada. Normalmente a culpa é sempre do outro, ou às vezes quando eu olho para mãe e pai, às vezes eles tentam fazer as coisas pelos outros, tomar a posição dos outros. E nessa questão com o Senhor não tem jeito de amenizar, não tem jeito de relevar. Todo ser humano é responsável.
Toda pessoa é responsável e toda pessoa não tem como fazer pelo outro, não tem como tomar a posição do outro. A única pessoa que teve condições de fazer pelo outro foi Jesus. Fora ele, não existe mais ninguém. Então, nós precisamos compreender essa situação de que somos participantes responsáveis pela nossa própria miséria, pela nossa própria situação, pela nossa própria escolha. Não tem como sair dessa questão, né? Então, eu gostaria que você tivesse, assim, relembrando constantemente e até mesmo dizendo para você mesmo: olha, eu sou responsável. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode se relacionar com Deus por mim. Ninguém pode falar com Deus por mim. O meu relacionamento com Deus é meu. E eu preciso ter esse pedido de aceitação, porque o Senhor, ele não se relaciona com o pecado. O pecado é algo que gera uma separação muito grande, né? E definitiva entre eu e o Senhor. O que quebra essa separação é Jesus na minha vida. Mas mesmo eu tendo Jesus no meu coração, mesmo eu sendo salvo, mesmo com todos esses detalhes certinhos, se na minha vida houver o pecado e eu não tiver me arrependido e eu não tiver pedido perdão, isso fará separação entre eu e Deus. E não tem como outra pessoa resolver isso para mim. Quem tem que resolver sou eu. Eu preciso ter esse pedido de aceitação com o Senhor, esse pedido de perdão pelos meus pecados, essa consciência da minha situação e tomar a responsabilidade sobre as minhas ações. Ninguém é responsável por mim. Eu sou responsável por mim mesma. E eu gostaria que você compreendesse isso, porque essa é uma verdade para a sua vida também. Você precisa ser responsável pelas suas ações, assumir os seus erros, reconhecer os seus erros, se arrepender de cada um deles e entregar tudo isso no altar do Senhor. Passando para outra questão, os manjares, né? A outra oferta. Nós vamos ver que essa oferta, ela é um pouco diferente, né? Ela é uma oferta para que o ser humano se lembre, né? Para que a gente tenha condições de relembrar. Relembrar do quê? Da nossa aliança, do nosso compromisso, né? Enquanto no holocausto eu trato o pecado, nos manjares eu trato o compromisso. Você veja a maravilha da palavra do Senhor. Ele chega a pontuar para nós o caminho certinho para chegar. É só obedecer. Por isso que eu comecei ali no começo dizendo, escolher obedecer. Porque para nós podermos obedecer, nós precisamos escolher, é óbvio, né? Então, falando dessa questão da oferta dos manjares, nós vamos ver que ele é também uma oferta individual. Não é coletivo, cada um precisa se relacionar, cada um precisa lembrar da sua aliança. Aonde que nós fazemos a nossa aliança com o Senhor? Através do sangue de Jesus, que fez o holocausto por nós. Então você veja, nós aceitamos ao Senhor como Salvador da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor, o sangue dele nos lavou de todo o pecado, né? Então nós resolvemos a questão do pecado com o holocausto de Jesus e nós precisamos lembrar agora da nossa aliança, porque nesse holocausto nós fizemos uma aliança, nós fizemos um compromisso e esse compromisso é individual. Ele não tem animal, porque Jesus já fez tudo o que precisava, né? E o que acontece? Nesse compromisso, uma parte é dada para Deus e a outra parte vai para o sacerdote. Eu gostaria que você compreendesse que, enquanto a pessoa chegava com o animal no tabernáculo, aqui a pessoa chega no tabernáculo com a sua oferta pronta já, porque ela preparava a sua oferta em casa, né?
E aí eu quis colocar essa pergunta para despertar em você a situação do compromisso, né? Qual é o tipo de compromisso que nós temos? Qual é a questão que nós gastamos dentro da nossa casa para levar ao Senhor? Nesse caso, a oferta de manjares, você vai ver, ela era um pão, mas não é um pãozinho qualquer, tá? Mas ela tinha, nós vamos ver mais à frente a questão dos ingredientes, tudo. Mas o que eu gostaria de pontuar nesse instante com você é: que tipo de compromisso é o seu com o Senhor, né? O que você tem preparado na sua casa e levado para o tabernáculo, na sua vida? Como você tem preparado isso para o Senhor? A Nancy falou que gostou das ilustrações dos vitrais. Eu sou apaixonada por vitral, Nancy. E eu achei muito próprio para mostrar a questão dessas ofertas. Mas voltando para os manjares, nós vamos ver os ingredientes, né? Então nós vamos ver a questão da farinha. Era preciso você ter a farinha. E quando eu penso em farinha, eu penso na questão do sofrimento que Jesus teve até ele ser crucificado e tudo, mas ele é um integrante fundamental para esse pão, a farinha. O azeite, a unção do Espírito Santo, ela precisa estar presente, né? E o sal, que ele é uma aliança perpétua. Se nós formos olhar, existem duas questões que não entram nesse pão, no fazer desse pão, que é o fermento, porque ele significa o pecado, a malícia e a maldade, e o mel, que significa, tem o simbolismo, né, dos prazeres terrestres e a morte. Entenda, como eu disse já, não era qualquer pãozinho. Talvez a forma do pão, a forma, né, ela não importava tanto, mas os ingredientes desse pão era 100% fundamental. E a gente vai ver por quê. Por quê? Vamos lá. A ausência do fermento. Simbolicamente, a ausência do fermento é deixar algo maligno para trás, né? Ou, então, recomeçar limpo de novo, dessa vez, né? O fermento, quando eu penso, às vezes, nessa questão, eu lembro daquele fermento que hoje em dia está tão em moda, né? É um fermento que, se você tiver a base dele, vamos dizer assim, a primeira base, você consegue permanecer com este mesmo fermento o resto da vida. Até tem pessoas que têm o fermento da sua avó, da sua bisavó, porque foi passando pela família de um para outro, porque aquele fermento, ele não altera, entendeu? E se nós formos olhar em Israel, existe uma época do ano em que eles precisam se livrar de todo o fermento, eles jogam todo o fermento fora, tudo. Por quê? Porque eles não querem permanecer com essa questão de um ano para outro, eles conseguem compreender a simbologia da questão do fermento, ao deixar esse fermento para trás, eles deixam esta questão maligna, esta questão pecadora, para trás. E eles recomeçam o ano novamente. Entenda, nós estamos falando de manjares, mas eu estou trazendo para você uma realidade de vida atual, né, que acontece. As pessoas, elas comem o pão com fermento o ano inteiro, mas existe um momento no ano em que os pães precisam ser sem fermento, como nas ofertas dos manjares. Não pode haver o fermento, porque essa levedura, né, que é o fermento, simboliza o pecado e ele contamina toda a massa. Se você pegar um pouquinho de fermento e jogar numa bacia de massa, você vai ver que aquela pequena porção
vai alterar a massa inteira. Ela vai crescer, certo? Vai estufar. Mas você veja que se nós pegarmos a questão do pecado nesse instante, você vai ver que o pecado, ele pode ser bem pequenininho, mas ele acaba contaminando a nossa vida de uma maneira desastrosa, porque ele se espalha facilmente por toda a nossa vida e muitas vezes ele contamina tudo que toca, né? Ele contamina a família, ele contamina a igreja, ele vai se espalhando. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas dicas, vamos colocar assim, que o Senhor nos traz e nos dá. Porque quando o Senhor fala para nós que a questão do pecado é algo muito sério, realmente é. Se não fosse algo sério, Jesus não teria morrido por nós, você não concorda? Então nós precisamos olhar hoje para a nossa natureza pecadora e para aquelas situações de pecado que nós vivemos e ter vergonha na nossa cara e assumir a responsabilidade da nossa natureza, mas não é simplesmente assumir a responsabilidade dizendo, eu sou assim mesmo, esse é meu jeitinho. Não, não, não. É olhar para essa situação, se arrepender e mudar. Porque quando eu peço perdão pelos meus pecados ao Senhor, eu estou fazendo um compromisso com Ele e dizendo, olha, eu vou mudar a minha forma de vida. Eu vou dar as costas para essa situação pecadora e vou olhar para o teu caminho e vou caminhar. Eu tiro esse fermento, eu tiro esse pecado do meu viver e eu vou viver uma vida sem este pecado. Você é capaz disso, eu sou capaz disso. O que nos impede muitas vezes é a nossa natureza preguiçosa e rebelde de querer assumir a nossa vida de tal maneira que nós permitimos a entrada do Senhor em certas áreas e em certos momentos. Mas o Senhor, ele não espera de nós algum espacinho do nosso viver. Ele espera uma entrega minha e sua total no altar, na responsabilidade de trazer a nossa vida, o nosso viver e o nosso compromisso com Ele. Indo à frente, existe a questão do mel, né? O mel, ele é simbólico para tudo aquilo que pode adoçar. Não necessariamente, quando você lê o mel ali, ele está se referindo ao mel da abelha. Ele é um símbolo que se refere àquilo que pode adoçar. Então pode ser um suco, pode ser, por exemplo, tâmaras, uva, outras frutas, não necessariamente o mel, tá? Lembrando que a levedura é o organismo que fermenta, entenda que o açúcar, ele fermenta também, né? E esta fermentação, ela simboliza o quê? A morte. Portanto, o vinho, o mel, a levedura estão associados à morte. Então, vamos lá. O pecado é a levedura. Ela causa a decadência e a morte, o vinho e o mel. E essas coisas não são compatíveis com a presença sagrada de Deus no altar do tabernáculo. Isso não quer dizer que o povo não comia mel, não usava açúcar, não comia frutas, não tomava suco. Não, não é isso. O povo fazia uso de tudo isso. Mas nesta questão do sacrifício, para lembrar da aliança com o Senhor, o compromisso, essas eram questões proibidas. Por quê? Porque o açúcar, ele também leveda. Então, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor, ele não pode ter fermentação de nada. Ele não pode ter interferência de nada. E se a fermentação, vamos colocar, da levedura, dessa questão
muito mais, o mel e o vinho, eles estão mais associados à morte, a levedura, ela leva à morte, nós precisamos compreender que é muito sério o pecado. Esse pecado, ele precisa ser achado na nossa vida por nós mesmos, não pelo outro, não por acusações, mas por responsabilidade e compreensão da nossa natureza. E nós precisamos compreender que quando nós lembramos da nossa aliança, do nosso compromisso com o Senhor, isso envolve inúmeras questões. Ela envolve a questão, por exemplo, também do sal. Porque se eu não posso ter o sal, eu não posso, eu não posso ter nas minhas ofertas o mel e o fermento, em contrapartida eu preciso ter o sal, porque o sal, ele simboliza a eternidade. O sal, ele não estraga, ele não se corrompe, ele nunca muda. Então veja, enquanto o mel e o fermento leveda e estraga a massa, o sal, ele conserva. Os antigos, né? Quando eles queriam conservar, às vezes, um pedaço de carne, eles salgavam essa carne, e isso acontece até hoje, né? Para que ela não estragasse. Então, o sal é algo que representa essa questão. Ele não se você pegar um pouco de sal e deixar anos no seu armário, depois de todos esses anos, você vai olhar, ele está exatamente igual, né? Ele, além dele preservar, ele permanece íntegro. Por isso que lá no Novo Testamento, nós falamos de sal, né? Nós vemos que a outra questão que eu olhei que eu pesquisei sobre essa questão do sal, é que ao mesmo tempo que o sal ele preserva a vida, ele também previne a vida. Por quê? Isso, na verdade, eu nem sabia, eu fui ver isso, na verdade, quando eu preparei esse estudo, que se você jogar o sal na terra, essa terra, ela morre, e ela nunca mais ela vai produzir vida ali. Então, você veja a importância da questão do sal e a importância da questão do compromisso. Porque o sal era usado em alianças. Quando havia um negócio, era usado o sal nesse negócio. Então, nós podemos dizer que o sal ele pode ser tanto uma bênção, quanto ele pode ser uma maldição, uma bênção no preservar a vida, uma maldição no prevenir a vida. E ele está na refeição de quem fecha esse acordo, porque antigamente, nessa época, eles pegavam e usavam, vamos dizer assim, vamos comer junto para fechar o negócio, né? É uma comunhão. Então, é engraçado, né? Esses pequenos detalhes que passam, pelo menos para mim, passaram da minha compreensão. A natureza duradoura e eterna e inquebrável do acordo que está sendo feito. Engraçado, né? Isso vai lembrar muito bem do nosso compromisso com o Senhor. Esse compromisso que nós fizemos através da vida de Jesus é um compromisso eterno, ele é duradouro, ele não pode ser quebrado. É uma promessa eterna, é uma bênção eterna, mas também, se quebrarmos, é uma punição eterna. Lembra? O sal da aliança é exatamente igual à eternidade e promessa inquebrável. Lembre-se que o seu compromisso com o Senhor, ele é inquebrável. É uma promessa que você fez inquebrável, eterna, duradoura. Ninguém mexe com isso. Não tem jeito de tirar isso. Mas dentro disso existe a nossa responsabilidade.
Por isso que Jesus, lá na frente, ele nos instrui, nos lembra do quanto é importante nós buscarmos uma vida íntegra, uma santidade com o Senhor. Porque nós podemos errar sim, mas nós não podemos permanecer no erro. Nós precisamos sempre estar retornando, compreendendo o nosso compromisso, a nossa aliança e buscando no sangue de Jesus o holocausto dos nossos pecados, porque Ele pagou um preço por cada um de nós, por mim e por você. Mas se nós não tivermos essa compreensão de compreender a nossa natureza falha, a nossa natureza pecadora, é como se nós achássemos que, não, Jesus fez tudo para mim, agora eu posso viver do jeito que eu quero. Não é assim, porque existe essa questão do sal, aonde ele pode ser usado como bênção na minha vida, mas ele pode ser usado também como maldição sobre a minha vida. E isso depende do quê? Da minha escolha. Eu comecei esse estudo dizendo, escolha, escolha. Essa palavra precisa estar sempre na nossa mente. O nosso relacionamento com Deus é baseado na escolha. Não tem outra forma. E aí vem a terceira oferta, que é a pacífica, que ela lembra o quê? É uma celebração, a celebração da paz com Deus, a celebração, a comunhão com o Senhor e a comunhão com os nossos irmãos, né? Então, aqui tanto faz se o animal é macho ou se ele é fêmea. Quando o sacrifício é feito, algumas partes vão para o Senhor. E essas partes são o quê? A gordura, que é o melhor, o sangue, a vida, que pertence a Deus, os membros internos. E aí a gente vai colocar a simbologia das nossas emoções. Mas quando eu falo em termos de membros internos, eu estou pensando que é nas vísceras. E se você for olhar em termos biológicos e químicos, as vísceras é o que tem de melhor, né? Até eu me lembrei nesse momento, quando eu era criança, e eu escutava na minha família dizer, se alguém está com anemia, né, tem que comer bastante fígado, porque o fígado tem tudo aquilo que o sangue precisa para renovar. Interessante isso, né? São os membros internos que contêm a melhor parte, e a melhor parte precisa ir para Deus. E quando a simbologia desses membros internos são as nossas emoções, a minha pergunta é, aonde estão as tuas emoções? Porque eu vejo tantas pessoas serem levadas, né? A vida leva eu pelas suas próprias emoções. E aí não tem como eu lembrar também da palavra lá em Gálatas que diz que nós precisamos ter domínio próprio. E se nós não temos o domínio próprio, quem é que está controlando o nosso viver, né? Então, essas emoções, essas nossas emoções, elas são uma oferta pacífica ao Senhor. Nós precisamos pegar essas nossas emoções e entregar no controle do Senhor. Por quê? Porque essa oferta, ela estabelece não só a nossa comunhão, como a nossa amizade com Deus, né? Então, vamos lá. Se as melhores partes vão para o Senhor, e aí vamos pensar, hoje em dia eu já não digo, mas na minha infância eu lembro que quando eu sentava na mesa, sempre a melhor parte, seja do que for da comida, a primeira pessoa a ser feito o prato era o do meu pai. O meu pai era a pessoa mais importante na mesa. E no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa mesa, ao sentar na mesa com o Senhor, Ele precisa ser o mais importante. Ele precisa receber o nosso melhor. E não o contrário. O Senhor, às vezes,
dentro do relacionamento com Deus de algumas pessoas, alguns indivíduos, às vezes Deus recebe o resto, enquanto a pessoa, na sua pequenez e egoísmo, quer ficar com a melhor parte. E aí não tem como funcionar, porque o nosso relacionamento com o Senhor é estabelecido do que Ele recebe a principal parte. O resto, o que sobra, vai para o sacerdote e para o povo. E aí na Bíblia diz, o resto comerão, né? Então entenda que essa oferta pacífica, ela é uma celebração da paz com quem? Do homem com Deus e do homem com o homem. Então, Deus é tão sábio que ele não deixa simplesmente a pontuação, né, do relacionamento nas ofertas dele conosco, mas ele pontua também o nosso relacionamento nosso com o outro ser igual a nós, né? Então é o homem com o homem e o homem com Deus. Então entenda que a comunhão entre os irmãos é muito importante desde essa época. Não é algo que o pastor inventou, não é algo que está só no Novo Testamento, não, é algo que está na Bíblia inteira. Por falar nisso, a Bíblia, ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Existe uma harmonia em todos os livros, do começo ao final. Eu acho assim ridículo quando uma pessoa diz, ai, o Velho Testamento, ou ai, o Novo Testamento. Não, não tem isso, é a Bíblia. É a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vem e ela se estabelece em todo o tempo, desde o começo até o final. Então, nós precisamos respeitar a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Quando se fala e o resto comerão, não tem como nós não pensarmos numa ceia, uma ceia em grupo. Uma ceia onde todos sentavam juntos, né? E esta ceia, este alimento, ele podia ser consumido até o segundo dia, né? Então, você veja, não dava para comer isso depois do segundo dia. Por quê? Porque comida velha não faz bem. E aí eu preciso pontuar a questão do nosso relacionamento com Deus, da nossa unção com Deus. Ela não pode ficar velha. Ela precisa ser contínua, ela precisa ser fresca. E nisso me lembra a questão do não viver no passado, né? Quem vive no passado é um museu. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus diário, uma comunhão diária. Não é uma comunhão do ano passado, do mês passado, da semana passada, né? É uma comunhão diária. E a nossa comunhão, ela precisa ser buscada continuamente, né? Como numa celebração de paz entre eu e o Senhor, entre eu e meu irmão, mas ela é contínua, ela acontece todo o tempo, ela acontece toda hora, todo dia, é fresca, né? Então repense nos teus relacionamentos hoje, como tem estado o teu relacionamento com os teus irmãos da família, com teus irmãos da igreja, com o Senhor. Você tem deixado para buscar isso somente no domingo? Eu diria então que aí não tem como você consumir, porque acabou, tá velho. Você precisa renovar diariamente esse relacionamento. Você precisa compreender que você entrega a Deus as tuas emoções, o melhor de você todos os dias, né? As emoções que você tem precisam estar no altar. Até para que, como a Nancy diz lá, ela não domine a tua língua. A boca fala do que o coração está cheio. E o que teu coração está cheio? Está cheio de rancor, está cheio de raiva, está cheio de dor, de tristeza, de depressão,
Do que está cheio o teu coração? Quais são as emoções que estão enchendo o teu coração nesse dia e em todos os dias? Porque as nossas emoções, se nós temos o domínio próprio, nós conseguimos controlá-las e colocá-las diante do Senhor, para que o Espírito Santo nos trate, para que o Espírito Santo venha a pontuar e a consertar aquilo que não está de acordo. Mas para isso, volto a dizer, como lá no começo, é uma escolha. O que você tem escolhido? Às vezes eu vejo pessoas sofrendo anos e dizendo para mim, nossa pastora, você não entende a minha dor. Eu entendo a dor, eu só não entendo por que você fica agarrado nela. É uma escolha. Ah, pastora, mas você não sabe como é difícil. Até hoje ainda eu não sinto no meu coração a vontade de perdoar. Não, não é sentir a vontade. É você olhar e escolher o perdão. Porque quem vai curar essa questão do perdão no seu coração é o Espírito Santo. Agora, existe uma escolha, a escolha de você dizer, não, eu perdoarei. Né? Quando a Bíblia nos fala sobre felicidade e completude, é algo que não está envolvido nas nossas emoções. A felicidade não é uma emoção. Entenda isso. A felicidade é uma completude que o Espírito Santo põe no nosso coração, que não importam as nossas emoções, não importam as nossas circunstâncias. Até mesmo quando nós estamos passando por um desafio de dificuldade no nosso viver, no nosso dia, ainda assim, a felicidade, ela permanece no meu coração porque é algo além da circunstância. E isso é algo que está relacionado com o compromisso, com a comunhão, com a amizade com o Senhor. Entenda isso. Existe um momento de escolha e esse momento na nossa vida precisa ser feito diariamente. Se eu for escolher olhar somente para a miséria do meu dia, eu vou ter um dia horroroso. Por isso, assim, eu já falei isso quando nós olhamos, né? Jesus foi crucificado no monte. Quando eu penso em monte, eu penso em olhar para cima, em olhar para aquela cruz vazia. Quando eu olho para lá, eu não tenho a oportunidade de olhar para a minha pequenez, para os meus botões, para as minhas mesmices, para as minhas misérias, para as minhas dificuldades. Eu olho para aquela cruz e eu sei que lá, aquele que morreu vive. Aquele que tem o poder de trazer a vida, ele tem o poder para fazer um milagre no meu dia, para resolver as minhas dificuldades, para resolver a minha miséria. Mas eu preciso escolher. E essa é uma escolha, como já na primeira oferta, 100% individual. Então entenda, trata-se de agradecer e conscientemente passar tempo na sua presença. Ir a Deus, reconhecer as bênçãos que Ele nos deu, agradecê-lo por isso e desfrutar de sua companhia. Então vamos fazer um resuminho para terminar? Olha lá, oferta do holocausto, qual que é o propósito? Tornar o ofertante aceitável na presença de Deus. Qual que é a mensagem que você traz? Senhor, eu quero passar algum tempo contigo em sua presença e eu oro para que o Senhor me ache aceitável. A oferta de manjares, qual é o propósito? Lembrar a aliança feita entre Deus e o seu povo, Israel, e você, ok? A mensagem, Senhor, eu me lembro das suas promessas para nós e nossas promessas para o Senhor. Levo nossa relação de aliança a sério, ok? E a última, oferta pacífica. Qual é o propósito? Partilhar o alimento em comunhão diante de Deus, sacrifício por amizade e aliança. A mensagem, Senhor, eu gosto de estar em comunhão na sua presença. E eu gosto da comunhão pacífica entre nós.
Obrigado por ser o nosso Deus e nos fazer o seu povo. Querido, você está entendendo a maravilha que o Senhor já fez para nós naquela época? E com a vinda de Jesus, o que Ele nos presenteia nessas ofertas? Eu gostaria de dizer para você que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa ministrar esse estudo no teu coração e que você consiga, a partir de agora, ter menos medo do livro de Levíticos e ter mais a compreensão do que está ali escrito e ter a graça de olhar, veja como Deus é criativo e como Deus é maravilhoso em abraçar o meu viver e me trazer esse convite de se achegue a mim, ok? Então vamos nos achegar ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o teu domingo seja maravilhoso e hoje à noite nós temos a ceia na igreja e eu espero te encontrar lá. Deus abençoe.